Boa noite, vim falar com vocês aqui é o Isaac Pedroso e nessa noite na Palavra Viva eu gostaria de compartilhar com vocês a parábola que Jesus contou, que está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11, uma parábola muito conhecida que traz por título a parábola do filho pródigo. Antes de nós darmos continuidade à palavra viva dessa noite, gostaria de pedir para que você se inscreva em nosso canal. O nome do nosso canal está aí na tela, Palavra Viva, que traz vida pregando em alto mar. Se inscreva em nosso canal. Tem algumas mensagens que já estão postadas lá, então você consegue ouvi-las. Temos também o nosso canal no TikTok, Palavra Viva que traz vida. Vai estar com esse mesmo símbolo. Temos também o nosso canal no Instagram, que é o mesmo nome, Palavra Viva que traz vida. Então nos ajude, compartilhe, se inscreva em nossos canais. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, amém? A versão que eu estou em minhas mãos hoje é a BKJ 1611, a King James. Lucas 15:11 está escrito assim: E ele disse, Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e se juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai ouviu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão, e calçado em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada, nós sabemos que Jesus ele contava, ele pregava, ele ministrava muito com parábolas para que o povo pudesse entender melhor o que ele queria falar. Ou seja, a pregação de Jesus era uma pregação simples, mas era uma pregação simples que transformava vidas, que curava, que libertava e fazia milagre acontecer. E essa parábola ela é muito linda porque ela vai relatar para nós aqui uma situação de pai e filho, aonde Jesus começa dizendo que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo chega até seu pai e pede a sua herança antecipadamente. E nesse tempo aqui era uma blasfêmia, era uma desonra, era um pecado muito grave você chegar para o seu pai
e pedir uma herança adiantada, porque a herança é dada após a morte do seu pai, e o seu pai ainda estava vivo. Porém, a Bíblia diz aqui que ele não pegou a herança e já saiu, não. A Bíblia diz que ele, depois de alguns dias, pega todas as suas coisas e vai embora. E vai embora para uma terra muito distante da presença do seu pai. O que eu consigo tirar desse texto aqui e desses primeiros versículos dessa parábola é o seguinte: o pensamento desse jovem aqui talvez é o pensamento de alguém que está cansado de viver da maneira que o pai dele queria, de alguém que estava cansado de obedecer às ordens do seu pai, alguém que estava cansado de obedecer o seu pai e querer viver da maneira que ele quisesse. É como se eu pudesse simplificar: é alguém que quer fazer da sua vida o que ele bem entender. Só que para ele fazer o que ele quer, sem ter o julgamento do seu pai, sem ter a desaprovação do seu pai, ele precisa então ir para uma terra muito longe, porque lá ele pode fazer o que quiser e o pai dele não vai ver. Perceba-se então que o sentimento desse jovem de fugir para uma terra longe é o sentimento de ele querer fazer o que ele quiser fazer sem dar satisfação para o seu pai. E o pai não foi atrás dele. A Bíblia diz que o pai dá a sua herança e esse jovem vai para uma terra distante. E o texto diz que nessa terra houve uma grande fome. Aqui tem algo muito interessante para eu comentar com você, que é o seguinte: a fome sempre existiu e sempre vai existir até a consumação dos séculos. Ou seja, independente de como você está hoje, independente de como está a política hoje, independente de como está a sua vida financeira hoje, o tempo de crise vai chegar. O tempo de fome vai chegar. E qual que é o mistério disso aqui? É que se você não tiver uma preparação para o tempo de crise, você vai padecer. Se você não tiver uma preparação no tempo de fome, no tempo de escassez, você vai padecer. É por isso que o pensamento é esse: enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, enquanto você tem força, trabalhe, busque, conquiste, faça a vontade do seu pai, porque o tempo de fome vai chegar. E se você não tiver com o seu armazém cheio, se você não estiver preparado, você vai padecer. Então perceba-se que ele tinha muito dinheiro. E vem uma grande fome sobre aquela terra que ele estava. E ele começa a passar necessidade. A necessidade é tão grande que agora a Bíblia diz que ele vai até um rapaz que cuida de porcos e pede emprego. E o homem dá esse emprego a ele, para que ele cuide dos seus porcos. Vamos conjecturar aqui que é alguém, um filhinho de papai, um playboy muito rico, que tinha todas as condições financeiras da época, agora está trabalhando de cuidar de porcos de alguém. E a Bíblia diz que a crise era tão grande que ele desejava se alimentar das belotas dos porcos, das cascas dos porcos, dos restos dos porcos, da lavagem. Isso traz à nossa mente que aquele patrão não era um bom patrão. Talvez ele passava fome, talvez aquele patrão o escravizava, dificilmente dava ele de comer. Por quê? Porque era tempo de fome, era tempo de miséria, era tempo de escassez. E aquele homem, ele guardava comida, mantimento para a sua família. Aquele filho que chegou ali, aquele filho pródigo que chegou ali, era um estranho. Ele jamais tiraria, olha isso aqui, ele jamais tiraria da própria mesa para dar um estranho.
Ele jamais tiraria o pão da boca dos seus filhos para dar a um estranho. Então esse desejo de se alimentar da imundícia dos porcos é por causa da fome. Mesmo ele trabalhando, ele passava fome. Mesmo ele tendo o seu trabalho, ele não tinha comida, não tinha alimento, porque o tempo era de fome. Agora perceba-se que ele se lembra. A primeira lembrança dele é que na casa do seu pai havia abundância de pão. E o escritor coloca que ele fala que na casa de seu pai até os servidores têm abundância de pão. É outra terra, é outra região. Então talvez aqui, quando ele está pensando nisso, ele logo pensa: eu estou numa terra estranha, numa terra onde não tem comida, numa terra de escassez, e onde meu pai mora é uma terra boa, tem pão à vontade. Mas ele não pode simplesmente chegar na casa do seu pai novamente e se assentar, como diz o ditado, na janela. Não. Ele precisa de uma estratégia, e a Bíblia diz que ele começa a pensar com ele mesmo: irei para o meu pai. Essa parte do texto aqui é conhecida como se fosse um voto. Ele faz um voto com ele mesmo, com Deus e com seu pai. Ele fala: eu irei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E levantando-se foi. Ou seja, ele planejou na sua mente o que ele iria falar, e ele teve a ação de ir. Agora, quando ele está chegando perto da casa do seu pai, ainda longe, o seu pai corre ao seu encontro. Por quê? Porque por mais que o pai não tenha ido atrás dele, por mais que ele tenha sido um filho que decepcionou seu pai, que trouxe vergonha para sua casa, o amor paternal é maior do que tudo isso. O amor que aquele pai sentia por aquele filho era maior do que os problemas, era maior do que a vergonha. Então aquele pai fica alegre em ver o seu filho voltando. E a Bíblia diz que esse pai corre até ele, abraça ele, beija ele, e agora ele cumpre com o seu voto. Lembra-se que versículos anteriores ele disse o que ele falaria para o seu pai. E no versículo 21 é exatamente o que ele faz. Ele cumpre com o seu voto. Ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba-se aqui que ele cumpre com o seu voto. Aí o pai vai dizer para os seus servos: traga a melhor veste, coloca nele, coloca um anel em sua mão, coloca calçado em teus pés, e vamos fazer um churrasco, vamos assar o melhor novilho, vamos fazer festa. Por quê? Porque esse meu filho estava morto, mas ressuscitou. Esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Essa parábola, ela é para nossas vidas um bálsamo para a nossa alma. Deus, ele não quer te ver longe da casa dele, mas nem todas as vezes ele vai atrás de você. Olha que interessante. Nem todas as vezes Deus ele vai ficar paparicando você. Vai ter vezes que Deus vai deixar você ir, vai deixar você fazer, vai deixar você fugir. Só que, como nós falamos anteriormente, o tempo de fome vai chegar. E é no tempo de fome que você vai sentir saudade de Deus. Quando você abandona Deus, está numa roda de amigos, está embebedado, está aproveitando os prazeres carnais, lógico que a sua memória não vai se lembrar de Deus. Mas quando acabar a festa, quando acabar o vinho, quando acabar as amizades, quando vier a enfermidade, quando vier o acidente, quando o teu carro quebrar, quando você perder a tua casa,
quando acontecer alguma coisa de errado na tua família, na tua vida, aí você vai se lembrar da casa do Pai. Aí você vai se lembrar que você tem o Pai. E agora, o que eu acho mais extraordinário de Deus é que Deus, Ele continua sendo teu Pai. Você vai sair, você vai pecar, você vai errar, você vai achar que é dona da sua própria vida, como você é, tem o livre-arbítrio para isso. E quando você voltar, Deus vai estar de braço aberto te esperando. Por isso que a palavra viva dessa noite é essa: Deus ainda está te esperando. Durma com essa palavra e reflita nisso. Não importa o que você fez, não importa qual foi o seu erro, Deus está te esperando de braços abertos. Ele não foi atrás de você, mas Ele está te esperando. E você sabe aonde encontrar. Esse filho pródigo foi para uma terra muito distante, mas ele sabia o caminho da casa do seu pai. Então você pode ter ido muito longe de Deus, mas você sabe como voltar. Então a palavra viva dessa noite é: volte para Deus, porque Ele ainda te espera. E o mais lindo disso tudo é que Ele não te espera para você ser só um servo dele, mas como Paulo escreve, Ele te espera para te fazer filho, e se é filho, é co-herdeiro de Cristo. Então lembre-se, você não é apenas servo, você é filho do Deus Altíssimo e co-herdeiro de Cristo. O Pai te espera. Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa entrar no seu coração, e lembre-se que o Pai te espera e ainda há tempo de você ser salvo. Ok, irmãos? Eu agradeço a Deus por essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Mais uma vez eu te peço, nos ajude com esse canal de transmissão, e se inscreva em nossos canais, compartilhe essas mensagens, e que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Deus abençoe.